Olá, olá, amigos, amigas que têm nos acompanhado nesse mergulho no livro de Salmos. Sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Mergulhar não só numa devocional, mas num breve estudo sobre a profundeza da revelação da Palavra de Deus. Que bom que você chegou até aqui e você que tem chegado agora, ouça os áudios anteriores. Talvez você não possa estar com a Bíblia em mãos, mas quando puder, faça a leitura dos Salmos do dia. Com certeza, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Faça as anotações, marque as palavras que mais tocam o seu coração. Que bom que você está conosco, mas hoje eu trago o convite de alguém que é muito especial. E um convite é para uma mega festa, nunca vista antes. Presta bem atenção na localização. Local: Mansão Celestial. Dia e hora que Deus vai marcar. Usando o GPS, você vai entrar na Rua da Nova Jerusalém. Ponto de referência: a Sião Eterna. O traje: esporte fino da santidade. E no convite, precisa estar com a marca do sangue de Jesus. E quem é que faz esse convite? É o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje nós vamos ver os convites de Deus no livro de Salmos, capítulo 66. Você gosta de receber um convite? Oi, mana, tudo bem? Oi! Você gosta de ser convidada para uma festa? Eu acredito que sim. Quando somos convidados por um amigo ou por aquela pessoa que temos tanto carinho ou estima, nós ficamos tão felizes, não é verdade? Ah, mas quando somos esquecidos, não recebemos o convite, ficamos tão tristes, sentimos desprezados. Aí no outro dia, entramos nas redes sociais para ver as fotos, para ficar se remoendo, porque não podemos participar, pois não fomos convidados. Mas com Deus é diferente, né, mana? Tudo bem? Olá! Estamos na área. Mais um salmo para chamar de nosso. E você tá ouvindo aí no fundo uma musiquinha que eu cantava quando eu era criança. E aí, você tem seu convite em mãos? Eu já tô com meu convite. Não posso faltar nessa festa. Eu lembro que eu ouvi essa música e ficava imaginando toda uma festa incrível. Tipo, surreal. Imaginava também roupas bem bonitas. Minha mãe dizia que a gente tinha que preparar uma roupa bonita para ir pra festa do rei. Eu achava que era uma roupa física, um vestidinho legal, meus vestidinhos que eu gostava. Mas não, essa roupa é algo que eu tô até hoje, vou continuar enquanto eu viver, você também, preparando a nossa roupa, lavando o nosso vestido para morar com o nosso Senhor. E foi Jesus que disse: vinde a mim. Ele fez o convite. Ele é o convite, ele é o noivo que nos convidou a fazer parte dessa festa maravilhosa que é a festa do rei. Então, estamos prontos. Vamos pegar nosso convite, né, gente? Por favor, não esquece aí de pegar o seu, porque senão vai ser... E além de Jesus fazer vai esse dar ruim. convite, né, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus também faz um convite comparando com uma festa, porque afinal, a vida cristã é uma festa. Tem luta, tribulação, dificuldade, sim, mas é uma festa. E no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, fala ali de uma festa de um casamento. E é a parábola das bodas. E o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados, já está tudo preparado. E outros, porém, mataram servos. O rei, tendo notícia disso, ficou muito triste, indignado com tudo aquilo que aconteceu. E no versículo 8 fala: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha, existe um convite dado pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo.
através do sangue de Jesus Cristo. E esse convite é para todos. Se você não foi convidado para esta festa que você deixou de ir, de um aniversário, de um casamento, enfim, Jesus te faz um convite, e esse convite é para todos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui no Salmos 66, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, faz essa composição belíssima. E ele coloca aqui 3 ênfases no seu convite. Venham e vejam as obras do Senhor. Venham e cantem. Venham e ouçam, versículo 16. E é interessante que esse convite ele vem se estreitando. No capítulo anterior, ouvimos a natureza sendo convocada para louvar e adorar ao Senhor. Agora, nesse capítulo, nós vamos ver a exortação da chamada para toda a humanidade celebrar ao Senhor. Mas nos capítulos iniciais, nós temos o primeiro convite, que é um convite global. Louvem ao Senhor todas as nações da terra. Todos estão sendo convidados para essa festa, para celebrar o Senhor. No segundo momento, nós temos uma proclamação nacional. É um convite para louvar ao Senhor o povo de Israel, dos versículos 8 até o 12. No final dessa sessão, nós encontramos agora uma declaração, um convite pessoal, individualmente, para uma só pessoa. Louvem a Deus comigo. Vamos então mergulhar no Salmo 66? Lembrando que do Salmo 65 ao 68 se concentram no louvor ao Senhor por suas bênçãos, por suas maravilhas, pela sua graça e bondade. Portanto, aqui no Salmo 66 é um salmo de louvor e de ações de graças. Provavelmente esse salmo foi escrito por um rei, quando Judá foi cercado pelos assírios e Deus trouxe o livramento. No capítulo 16 se refere ao indivíduo. Alguns estudiosos acreditam que esse indivíduo é o rei Ezequias, cuja oração o Senhor respondeu. Você pode conferir lá no livro de Isaías, capítulo 36 e 37. Portanto, se foi o rei Ezequias ou não, enfim, o salmista faz esse convite para cantar, ver e ouvir os grandes feitos do Senhor. É bem provável também que este salmo pudesse ser cantado na Páscoa, pois ele faz menção aqui da saída do povo de Deus do Egito. Então é bem provável que os judeus cantavam este louvor na Páscoa. Vamos lá, o primeiro convite então é global. E ele diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeteram a ti e os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Embaixo, a sua Bíblia precisa estar escrito assim: Sela. Você lembra o que significa isso? Sela significa uma pausa ou um interlúdio, um momento de parada para a reflexão sobre aquilo que foi cantado. Então esse convite agora é global. Deus convida toda a terra para reconhecer, para cantar os seus grandes feitos. É interessante porque trata-se de um salmo missionário que mostra a importância de levar as boas novas de Jesus. A palavra de Deus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe esse convite global, a salvação é para todos. E quando nós transmitimos este evangelho, essa palavra de Deus em obediência ao que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando cumprimos esse ide, estamos anunciando essa mensagem global. Vamos cantar,
Vamos cantar do que Jesus tem feito. E o que ele fez? Ele morreu na cruz para nos salvar. É um salmo missionário. O propósito de Deus é que todas as nações o louvem. Porém, não podemos fazer isso de qualquer jeito. Precisamos crer nele. E para crer precisa ser anunciado, pregado, precisa falar do evangelho genuíno. Porque precisa adorar, conhecer a quem se adora. Precisa amar a quem estamos adorando, precisa ter fé e devoção. Então esse convite global é uma visão missionária, né, do amor de Deus, da salvação, mas como também faz uma menção sobre o louvor congregacional público, o culto público, como também o individual. O nosso louvor entoado na congregação precisa ser também realizado com fé, com amor e dedicação. Você não chega ao culto público, à congregação, à sua igreja, no momento de louvor de adoração, com o passar do tempo ou porque precisa estar ali. Não, tem que ser de um coração grato, genuíno, porque conhece e reconhece os grandes feitos do Senhor. Portanto, o culto público, que é a igreja, precisa ser reunida em louvor individual, mas coletivo. E por quê? Porque quando estamos reunidos, nós estamos reunidos como membros do corpo de Cristo. E precisamos estar reunidos como membro. A palavra de Deus diz que precisamos congregar. Então, aquele que faz a sua adoração, o seu culto individual, amém, mas precisa se reunir. Infelizmente, tem muitos que não querem mais se reunir. Eu participo pelas redes sociais ou vejo um programa de televisão, eu estou participando do culto. Não. É necessário se reunir como membro do corpo de Cristo, porque o membro não pode estar perdido, né? Imagine uma perna de um lado, a cabeça do outro e o nariz do lado de lá. Não tem como, precisa estar reunido como corpo de Cristo para essa adoração neste culto público. Um crente sem igreja torna-se perdido e sem conexão com o corpo de Cristo. É importante sim adorar sozinho, mas o convite é para que você e todos venham adorar na congregação, na igreja, como o povo de Deus. Agora, aqui no Salmo 66, as nações recebem um convite: vinde, vede as obras de Deus. E o salmista aqui faz uma retrospectiva de alguns milagres da história de Israel, mostrando os feitos do Senhor. Nos versículos 5 ao 7, ele mostra a saída do Egito, o êxodo, e a travessia do Jordão e a derrota das nações em Canaã. O êxodo aqui representa para Israel o que para nós representa a ressurreição de Cristo. Os judeus recordam o êxodo na Páscoa, mas este Deus é o mesmo Deus que fez Jesus ressuscitar dos mortos. Aleluias! Romanos capítulo 1, versículo 4. E a Santa Ceia é uma das melhores celebrações festivas do povo de Deus. Por isso que precisamos estar como corpo de Cristo na congregação, no culto público, adorando, louvando ao Senhor. Agora, na segunda sessão do Salmo 66, o convite é para o povo de Israel, um louvor nacional. E diz assim no versículo 8: bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Se existe uma nação que tem motivos para louvar a Deus, é o povo de Israel, porque é a nação escolhida por Deus para trazer o Redentor, o Salvador do mundo. E grandes maravilhas Deus tem feito para com o seu povo. Salvou da escravidão, os guiou pelo deserto, conduziu na terra, deu forças para que derrotasse os seus inimigos e deu-lhe herança. O povo de Israel tem motivos para adorar o Senhor, e a celebração do povo de Israel é linda, é belíssima, sua dança, sua música, seu ritmo. E Deus lhes deu sua lei, seus santuários, seus sacerdotes e profetas,
e os abençoou com tudo o que precisavam. Mas quando o povo de Israel desobedeceu, foi disciplinado. Deus os fez passar pelo fogo. Para quê? Para ser purificado. Eu queria que você prestasse atenção nessa questão que está aqui nos versículos 9 e versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Deus é quem põe à prova. Está escrito aqui. Não é o diabo. Deus é o Senhor do diabo. Então é Deus quem nos põe à prova. No caso de Jó, foi Deus quem falou para o diabo: olha lá o meu servo Jó. Aí o diabo falou: ele é servo fiel porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Aí Deus falou: não, pode tirar tudo dele. Vai lá, tira tudo. Você vai ver como que meu servo vai se comportar mesmo não tendo nada. Então, é Deus que põe à prova. E Deus manda o sofrimento para quê? Para nos purificar como a prata. Como o autor descreve aqui. O Senhor, Ele não é o autor do mal. Não. O diabo é o autor do mal, mas Deus permite as situações que nos põem à prova para quê? Para dar glória ao nome dEle e para que eu e você possamos ter um crescimento e amadurecimento espiritual, físico, psicológico, em todas as áreas, mas principalmente espiritual. Então, quando Deus Ele nos coloca à prova, é para nos santificar. Quando Ele nos coloca em armadilhas, é para nos fazer crescer. Então, entenda, não adianta você ficar murmurando, reclamando. Se talvez você esteja passando por essa situação, é porque Deus quer que você cresça espiritualmente, que você amadureça. Quantos servem a Deus há anos e anos, mas têm uma maturidade como de um bebê espiritual? Então é hora de crescer, é hora de amadurecer. Jesus, Paulo, tantos homens e mulheres da Bíblia passaram por tribulações, principalmente Paulo. Em tudo isso, trouxe crescimento e amadurecimento e aproximação do Senhor, trazendo o quê? Revelando a glória dele, para que o nome dele seja glorificado, porque no final tudo vai acabar bem. E isso mostra o amor e a soberania de Deus para conosco. Gente, Deus é quem manda. É só você ver como o inimigo fosse ali um pitbull na coleira de Deus. Deus é que manda. E Deus está segurando ali a coleira de Satanás. E aí Satanás quer ir para lá ou para cá. E Deus fala: não, você não pode ir aí. Você não pode tocar ali. Ou ele fala: não, pode ir, vai. Deita. Tá na hora de você deitar. É como se você estivesse ali, né, segurando a coleira do cachorro. E Deus falasse para ele: olha, eu vou permitir você mexer com o meu servo Jó. Só até aqui, só até ali. Não. Você não vai fazer isso, Satanás. Deus é soberano, Deus é quem manda, é Senhor de Satanás. Ele é soberano. Então, Deus nos coloca à prova até onde podemos suportar. Está escrito isso na palavra, mas com motivos para santificarmos, para crescermos, para amadurecermos e para que o nome dele seja glorificado. Olha o que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é graça, isso é soberania, isso é amor de Deus, é cuidado de Deus. Se você está nesta prova, Deus está contigo. E Ele vai dar o sustento, a força, até você passar por esse momento. Agora, o salmista faz aqui 3 convites específicos. Lembrando, vamos lá? Vinde e cantem. Vinde e cantem. Cantar é ação. Vamos cantar, adorar, é uma chamada à adoração pelos grandes feitos do Senhor.
Agora, no segundo momento, ele faz um convite. Venham e vejam. E para ver é preciso ter contemplação. É preciso contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. É preciso contemplar a glória do Senhor. O que entendemos sobre vir cantar e vir e contemplar? Se nós não contemplarmos, não vermos as obras de Deus, a glória de Deus, nós não vamos conseguir cantar. Se isso não acontece, não haverá louvor. Se você não contempla as obras de Jesus Cristo, ao seu amor, a sua graça, pelo fato de ter Cristo morrido por nós ali na cruz do Calvário para nos trazer salvação, se não contemplamos o que Jesus faz por nós a cada dia, cada detalhe, se não contemplamos os seus grandes feitos, não vamos conseguir cantar. Só haverá reclamações, murmuração, rancor, ódio diante das situações. E o salmista aqui nos coloca 3 obras em particular. Nos versículos 5 ao 7, a obra da salvação. No versículo 12, a obra da santificação. E nos versículos 13 a 20, a obra da expiação de Deus. Portanto, seja grato ao Senhor nos mínimos detalhes da sua vida. No salmo anterior, falamos da gratidão pelos recursos naturais, pela soberania de Deus, no mundo, na natureza, enfim, e na tua vida particular. Agradeça a Deus pelo pouquinho. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus porque você tem um lugar, uma casa ou algo para esquentar quando está com frio. Agradeça a Deus por tudo. E na terceira sessão aqui, agora existe um convite pessoal. A mudança da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular é bastante sugestiva, pois a adoração é o ministério de muitos indivíduos e Deus vê cada coração. Não é aquele que tem a oportunidade de estar cantando no ministério de louvor que tem que adorar, ou aquele que tem um chamado específico que tem que adorar. Não, o convite aqui é pessoal, individual. Eu, você, cada um de nós precisamos adorar ao Senhor. Falamos nessa adoração no meio do culto público, no meio da congregação, e agora essa adoração particular. Quem é você quando você está adorando ao Senhor? Lembrando que nos estudos anteriores nós falamos que a adoração é contínua, é um estilo de vida. Não é quando você está na igreja, em todo o tempo você está fazendo este culto pessoal a Deus em adoração. E aqui o salmista, ele fez um voto ao Senhor. Durante seus tempos de tribulação, o salmista havia feito votos ao Senhor e agora se apressa em cumpri-los. E naquela época, se fazia a adoração ao Senhor, levando animais que eram ali sacrificados ao Senhor como oferta, holocaustos para o altar, oferecendo aquilo que tem de melhor. E deste modo ele demonstrava sua dedicação total ao Senhor. Mas hoje, através do sangue de Jesus, a sua morte e ressurreição, ele nos resgatou. E Jesus é o Cordeiro de Deus que foi levado a este holocausto para o altar. E hoje ele nos remete, ele nos transmite através do livro de Romanos, quando Paulo escreve no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então percebam que nós somos esse templo que devemos oferecer ao Senhor culto, o nosso corpo em santidade. Então eu chego a Deus em adoração, cantando, vendo, contemplando as suas obras. E não só meu louvor, eu tenho que entregar a minha vida, meus bens, os meus talentos. Isso é um voto ao Senhor, um voto de integridade, de fidelidade ao Senhor.
Isso que é uma adoração individual. A adoração individual não é quando você está lá cantando sozinho no culto ou na sua casa, não. A adoração individual é quando você entrega a sua vida, como diz aqui Paulo, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Todo o seu ser precisa adorar o Senhor, sua alma, a sua mente, os seus sonhos, os seus projetos. A sua vida precisa ser esta adoração contínua ao Senhor. Portanto, receba hoje esse convite. Venha cantar ao Senhor. Venha e veja os grandes feitos do Senhor. Venha e ouça o que Deus está fazendo. E assim, o Salmo 66 termina. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus te abençoe. Onde está o seu convite? Este convite ainda está sendo emitido. Ele está ecoando através dos séculos. Não perca tempo. Pegue o seu convite, guarde, zele e se prepare para esse grande dia. Senhor, nós agradecemos por essa palavra e glorifico ao Senhor por tão grande amor. O Senhor não nos convidou a uma festinha. O Senhor nos convidou a ter uma vida abundante. Esta vida começa aqui, Senhor. Não são coisas, não são satisfações momentâneas daqui, mas é a satisfação, o contentamento de ter o Senhor como nosso Deus, de ter o Senhor como a fonte de vida, como aquele que toca o nosso coração. E nós ouvimos, Senhor, esse chamado, e nós reconhecemos a sua voz, e nós queremos te servir e te amar. No nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento, nós clamamos por nossa vida, que o nosso coração seja guardado e protegido em Ti, que as intenções do nosso coração se convertam dia após dia a Ti. Queremos ir para Ti para Te adorar, queremos ir para Ti para Te amar, queremos ir para Ti, Senhor, porque não há outro lugar que possamos nos abrigar senão o Senhor. Toma o nosso coração, proteja-nos, Senhor, proteja nossas emoções, porque nós te esperamos, Jesus. Não há outro senão o Senhor, a quem nós desejamos e aguardamos. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, glorificado e engrandecido seja o teu nome, que para sempre será o nosso Deus. Yeah.